A comunhão é um importante pilar da vida cristã, e ela impacta grandemente o rumo que a nossa vida pode tomar. Mas não basta você saber com quem ter comunhão, você tem que querer ter comunhão em primeiro lugar. Seja bem-vindo, eu sou o Guilherme Dea e este é o Chá com o Rei, um podcast sobre a vida cristã. Que bom que você está aqui. Daí o seu chá ou o seu café, fique confortável e vamos conversar. Nesse episódio de hoje, queria falar com você sobre comunhão, um assunto que é um importante pilar da vida cristã e que está presente no nosso dia a dia. E algo que eu tenho notado que tem sofrido com as modernidades do mundo em que vivemos atualmente. Em primeiro lugar, vamos entender o que é comunhão. Comunhão significa estar em união com alguém, compartilhar. É no sentido de ter relacionamento com as pessoas. E por que esse aspecto é importante? Porque a vida cristã, ela não foi feita para vivermos sozinhos. Nós conseguimos ver isso desde o começo lá no Éden, quando Deus criou Eva para fazer companhia a Adão. Ele fala: não é bom que o homem fique só. Por mais que o nosso relacionamento com Deus seja individual, a comunhão com os irmãos tem um aspecto muito importante na vida cristã. E no mundo atual que vivemos, o aspecto de comunhão ele está fragmentado, porque atualmente nós vivemos em uma sociedade com uma tecnologia muito avançada. E as tecnologias atuais, elas são muito individualistas. É tudo feito para você. O seu feed é feito para você. Os sites são feitos para você. Tudo que você consome é escolhido especificamente para você, com base nos seus dados, com base no seu consumo, com base nas suas ações. Então, o que vivemos hoje é algo muito individualista. E nós vemos os efeitos disso na nossa vida diária. Nós, nas redes sociais, as pessoas estão super polarizadas, as pessoas estão sempre discutindo, brigando. A toda hora as pessoas brigam por política, por economia, por diversos assuntos. Você vê pessoas brigando e até matando no trânsito. São Isso tudo são efeitos de uma sociedade cada vez mais individualizada. Os aspectos de comunhão, os aspectos de comunidade, eles estão se erodindo, eles estão sumindo. E isso tem causado um grande dano na forma como as pessoas se relacionam entre si. E por que isso é importante para nós na vida cristã? Porque estar junto com alguém, caminhar com alguém, influencia na forma como a nossa vida vai se mover. Para começar a entender isso, vamos ler Provérbios 13:20 que diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aqui, a Bíblia já começa nos alertando sobre o aspecto da comunhão. Como vemos claramente aqui, a Bíblia nos instrui que se você andar com pessoas sábias, você se tornará sábio, assim como elas são sábias. Mas se você andar com os tolos, você vai se tornar tolo como essas pessoas. Então, nesse versículo, nós já vemos a importância da comunhão, que ela afeta a direção que a nossa vida pode levar. Em Hebreus 10, 24 e 25, encontramos o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. E nesse aspecto aqui, nessa passagem, o autor aos Hebreus está avisando sobre algumas coisas que já estavam acontecendo, alguns costumes que estavam criando raízes e que não deveriam criar raízes. E aqui ele já está falando, ou ela, não sei quem escreveu o Hebreus, mas o autor deixa bem claro que algumas pessoas estavam deixando de congregar. E se você comparar isso com Atos, né, que quando Atos ele fala da fundação da igreja, ele fala no capítulo 4: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Veja como era rico
A igreja primitiva era tão unida que eles se consideravam um só coração, uma só alma. Tudo que eles tinham era de todo mundo, era uma coisa muito comunitária. E um pouco mais para frente, quando essa carta aos Hebreus é escrita, nós já vemos que em algumas igrejas as pessoas estavam deixando de congregar. E isso é muito complicado porque as pessoas acabavam ficando sozinhas. E não é para isso que fomos criados. Se o homem fosse feito para ficar sozinho, Adão estava sozinho no jardim do Éden. Mas Deus criou Eva. E ele falou: não é bom que o homem fique só. Porque na caminhada sozinho, o homem está exposto a influências, ele está exposto a coisas do mundo, ele está exposto praticamente ao mundo. E se ele não tiver alguém com ele nessa jornada, ele vai ficar exposto e vulnerável. E provavelmente vai sair do caminho, não vai chegar a Cristo, ele não vai chegar a lugar algum. Então, como podemos ver lá atrás, em Hebreus, nós já vimos que já tinha isso das pessoas deixarem de congregar. E se as pessoas deixam de congregar, elas ficam expostas. Não basta você estar em comunhão com as pessoas, você tem que saber com quem você está andando em comunhão. Porque com quem você anda vai afetar a sua vida, vai te influenciar. É uma influência que está presente na sua vida. Em 1 Coríntios, Paulo já nos avisa dizendo, em 1 Coríntios 15:33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo já nos avisa que se você andar com as pessoas erradas, entre aspas, aqui, você vai acabar indo para o caminho errado. E se você andar com pessoas sábias, você vai se tornar sábios. E ele está deixando isso bem claro. O contexto disso é que na igreja de Corinto, eles estavam muito bem, muito vivendo coisas extraordinárias em aspectos extraordinários, mas havia muita corrupção, havia muitas coisas acontecendo, coisas erradas na igreja de Corinto. E por isso Paulo já está os advertindo: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E isso era um alerta para a igreja, porque a igreja de Corinto estava passando por essa dificuldade. E olhando em Provérbios, que eu vou reforçar, é um grande livro, é um livro mais versátil da Bíblia. Ele traz conselhos poderosíssimos e riquíssimos. E ele vai falar assim, Provérbios 22:24 a 25. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. E esse versículo em particular, ele tem um significado muito grande para mim, porque quando eu li esse versículo, eu estava numa fase meio complicada da minha vida, mas eu estava um pouco frustrado com algumas coisas e eu estava tratando as pessoas de uma forma muito mais leniente. E um dia eu fiz uma brincadeira com um amigo meu, que não foi uma boa brincadeira. Ela tinha no fundo ali uma coisa ruim. Não foi, sabe, uma brincadeira só por brincadeira. E o Espírito Santo me mostrou esse versículo e ele apontou esse texto e falou: é você. Você está se tornando uma pessoa que facilmente fica irada. E as pessoas ao seu redor estão aprendendo desse jeito. E quando você se vê nesses versículos é meio pesado, confesso. Mas foi um grande aprendizado. Porque as pessoas que estão andando em comunhão conosco também aprendem conosco. E aqui nós entramos também numa via de influência. O que nós estamos passando para as pessoas? Estamos sendo bons companheiros? Estamos andando em comunhão e permitindo que as pessoas andem em comunhão conosco de uma forma positiva? Ou elas estão aprendendo coisas ruins conosco? Então, esse versículo, ele me acertou muito profundamente. E, claro, eu pedi perdão para esse meu amigo. Mas foi um alerta para que eu mudasse a forma como eu estava agindo. Porque eu estava em comunhão com os meus irmãos. E eu não queria me tornar, como Paulo diz, né? As, as más companhias. Eu não queria me tornar uma má companhia. Eu não queria corromper as pessoas ao meu redor por mal. Porque isso é muito errado. E não é o nosso propósito como cristão. Então, até agora aprendemos que é importante termos comunhão.
E aprendemos também que a comunhão influencia a nossa vida e que nós também podemos influenciar a vida de outros através da comunhão. Mas também o aspecto da comunhão é que ele não é tão geral. Comunhão fala de uma relação um pouco mais aprofundada, de uma coisa, de uma certa conexão com as pessoas. E, de novo, vamos voltar para Provérbios com talvez um dos meus versículos favoritos da Bíblia, que diz assim: Provérbios 18:24. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala de uma conexão um pouco mais profunda com as pessoas. Não basta você ter comunhão, você tem que ter uma comunhão honesta com as pessoas, profunda. E eu acho interessante como esse versículo nos adverte. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há um amigo ou há amigo mais chegado que o irmão. Ou seja, não está no número, não está na quantidade, mas sim na qualidade. É comum você ver pessoas em igrejas que conhecem todo mundo, que estão em todos os eventos, estão em todos os rolês, mas muitas vezes essas pessoas, elas não têm uma comunhão profunda com os irmãos. E é justamente o que esse versículo está nos avisando. Não é uma questão de você ter comunhão com todo mundo. Claro que até certo ponto a quantidade ou conhecer várias pessoas é legal, mas não é, por exemplo, um objetivo de jogo que você tem que cumprir 5 objetivos, falar com 5 pessoas. Aqui ele está nos advertindo que quem tem muitos amigos, quem depende muito da quantidade, pode cair em desgraça. Mas aquele irmão que você tem comunhão, e aquele irmão em Cristo, né, que tem comunhão com você, ele é mais chegado que um irmão de verdade, um irmão de sangue. Então, é um versículo que fala muito comigo, e é um versículo que eu tenho tido a bênção de viver, porque esse meu amigo eu fiz uma brincadeira ruim com ele, é um amigo que para mim é mais chegado que um irmão. Nós temos uma amizade profunda. E, e é aqui que a gente vai entrar no que eu queria falar sobre o aspecto de comunhão. Ter comunhão é uma escolha. Até agora vimos que é importante ter comunhão, quer caminhar com os irmãos e ter comunhão vai ditar talvez os rumos da sua vida, vai influenciar na forma como você anda, que se a gente se apoiar no número, às vezes a gente pode se dar mal, mas aqui é importante a gente entender que para a gente ter tudo isso, a gente precisa querer ter comunhão. Tem irmãos que nos edificam muito. Esse amigo que eu falei, ele é uma pessoa muito sábia na palavra. Eu já perdi a conta de quantas vezes ele veio falar alguma coisa e ele trouxe uma palavra muito sábia que eu não conhecia ou que eu estava precisando. E é engraçado, porque ele é uma pessoa que tem 3 anos de caminhada cristã e às vezes ele fala com uma sabedoria muito maior do que eu, que caminhei minha vida inteira num lar evangélico, caminhando com Deus. Então são amizades que nos levantam, que nos levam, mas para tudo isso acontecer, nós precisamos querer ter comunhão. E por que que eu falei da sociedade no começo desse podcast, dessa nossa conversa? Porque a nossa sociedade hoje em dia, ela puxa para fora o aspecto da comunhão. Tudo é digital, tudo é eletrônico, tudo é para você. Você passa cada vez menos tempo tendo contato com pessoas reais, porque tá tudo no celular ou porque você faz uma videochamada. E é diferente de décadas atrás, ou pelo menos uns 15 anos atrás, em que você ia na casa das pessoas, você conversava, você tinha comunhão. Porque são nesses períodos, são nesses aspectos, são nesses tempos em que você tá com os amigos, com a sua família, com seus familiares, com o pessoal da igreja. É nesses momentos de descontração, de brincadeira, que às vezes você tem uma conversa mais profunda, que você recebe uma palavra, ou que você é aconselhado, ou que você compartilha um acontecimento que Deus fez com você,
uma experiência que edifica as pessoas e leva elas para outro patamar, que leva para outro rumo. São nesses momentos, nesses pequenos momentos de convivência do dia a dia. Só que hoje em dia, como estamos tudo no celular, fica cada vez mais difícil ter essa comunhão. Por que que você vai na casa de alguém se você pode mandar um Reels? Por que que você vai conversar com alguém se você pode simplesmente abrir teu Instagram e olhar teu feed? Eu mesmo sou culpado disso, porque às vezes eu tô em algum lugar e às vezes a timidez bate e eu não converso com alguém, ou eu prefiro estar em casa fazendo alguma coisa ou assistindo um filme, quando eu poderia muito bem sentar e conversar com alguém e ter um tempo de comunhão e tomar um café e vamos falar da palavra e saber de algo novo. E esse também é um dos propósitos desse podcast, para que você possa ter esse tempo de comunhão também. É como se fosse um tempo de comunhão, né? Por isso que é chá com o rei. É como se nós tivéssemos um chá com o próprio Deus. Quando a gente lê a palavra dele, a gente está tendo um tempo de relacionamento com Deus. Então, precisamos querer ter isso. E é uma decisão que não é fácil tomar. Abrir o nosso coração, às vezes, para pessoas, quando a gente passa por amizades que nos machucam, relacionamentos que nos machucam, ou às vezes perdoar, são coisas que é difícil passar, porque a alma dificulta. Mas em Cristo a gente consegue. Mas de forma geral, aqui, não declarando que isso é difícil, mas para as pessoas isso é difícil. E para você querer ter comunhão, é um passo que você tem que dar. É um passo que você tem que tomar com coragem, pensando em Deus. E tendo a coragem e embasado em Deus, em Cristo. Aí você toma esse passo. Então, não é fácil simplesmente dizer: "Tenha comunhão", porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. Você que está me ouvindo, você tem uma vivência. Talvez você tenha boas amizades, talvez você tenha tido uma amizade que te feriu, que te magoou. Então, às vezes, não é fácil ter comunhão. Às vezes, você acabou de chegar numa igreja e, às vezes, você se sente sozinho na igreja. Eu, por muitos anos, caminhei na minha igreja sem fazer amizades novas, porque meus amigos casaram, foram para outras igrejas, e eu não participava das coisas, eu não participava dos eventos. Eu deixei de viver muita coisa por causa disso. E isso mudou mais tarde, quando eu comecei a servir, quando eu comecei a conhecer cada vez mais pessoas. E hoje, quando eu tô andando pela igreja, eu sempre encontro alguém, sempre tem alguém para conversar, perguntar alguma coisa. E isso é valiosíssimo, porque às vezes eu posso falar alguma coisa que vai ser resposta de oração na vida de alguém, ou vai abençoar uma pessoa. Hoje eu tenho um amigo tão chegado quanto irmão que tem me edificado. A gente conversa da palavra, a gente fala de devocionais, a gente troca devocionais, e isso tem edificado tanto eu quanto ele. E isso é muito bom. Mas nada disso teria acontecido se há meses e anos atrás eu não tivesse me aberto a isso, a tomar essa decisão de ter comunhão. Em muitos aspectos também. E na vida diária, isso acontece sempre. Eu tenho essa decisão, eu tomo essa decisão de ter um tempo de comunhão, por exemplo, com a minha família, tomando café, almoçando. É um tempo que eu faço questão de deixar meu celular de lado, para que eu converse com meu pai, com minha mãe, com as visitas. Eh, uma vez por semana eu gosto de sair com os meus amigos, ou se de repente algum amigo meu liga e fala: "Ai, vamos tomar um café", às vezes eu tô com a agenda apertada, mas eu faço questão de abrir aquele tempinho, às vezes meia horinha, e às vezes essa meia horinha que você tem com o seu irmão transforma. Às vezes alivia, você tá tendo uma semana complicadíssima, corrida, e às vezes aquela meia horinha que você tem com o teu irmão, seu amigo, com a sua família, já é o suficiente para vir uma palavra, para você crescer na graça, para você ser edificado e transformar o resto da semana. Isso é fantástico. Para finalizar, eu queria trazer um texto de Eclesiastes que eu acho muito bonito e fala muito sobre esse aspecto da comunhão. Eclesiastes 4, 9 a 10. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só,
pois caindo não haverá quem o levante. E aqui também fala de um aspecto maravilhoso da comunhão, porque Deus sabe que o ser humano é falho. Se a gente fosse perfeito, não precisaria ter tido Jesus. Mas ele sabe que o ser humano vive caindo, ele é falho. E ele coloca a comunhão como um pilar central da vida cristã para esses momentos. Quando a gente erra, quando a gente está cansado, desanimado, Deus coloca a comunhão como um antídoto a isso. Porque na comunhão você vai encontrar uma palavra de ajuda, uma palavra de carinho, uma palavra de bênção. Você vai ter um irmão que vai te animar, você vai ter um irmão que vai trazer a palavra que Deus colocou no coração dele para te animar. Isso é maravilhoso. E nós podemos fazer isso com os nossos irmãos também. Por quê? Porque Deus viu lá atrás que o ser humano ia precisar disso. Por isso que é ruim que o homem fique só. Porque se ele cair, quem que vai levantar ele? É para isso que nós temos a comunhão. Então o que eu queria deixar para você essa semana é: escolha ter comunhão. Escolha ter um tempinho, talvez com um amigo, com um familiar, meia horinha, 15 minutos. Faz uma videochamada para essa pessoa, manda um versículo, ou faz uma devocional e manda para essa pessoa. Faz um café, sabe? Busque esses lugares, busque esses tempos com os irmãos, porque isso é muito bom. E quanto mais a gente faz, mais fácil fica. Uma triste realidade da vida é que a gente não vai ter mais tempo. A nossa vida é corrida, os nossos dias são agitados. Parece que 24 horas por dia não é o suficiente. Mas quanto mais cedo você realizar isso, e quanto mais cedo você começar a procurar esses espacinhos, essas lacunas e reservar um horário, às vezes, de repente, uma vez por mês, faz um café, sabe, pro teu grupo familiar, pros seus amigos. Não precisa ter motivo. Às vezes a gente faz isso, né, de, ai, tem que ter um motivo. Não, ou faz um motivo, sei lá, celebra a vida das pessoas. Ah, hoje a gente vai fazer um rolê para falar da Bíblia. Hoje a gente vai falar da palavra. Hoje a gente vai tomar um café só para desabafar. E tem esse tempo de comunhão. Porque é um pilar, é um aspecto maravilhoso e faz muito bem para nós. E quanto mais cedo percebemos isso, mais cedo realizarmos isso, ah, meu amigo, mais fácil fica a vida, mais leve fica a vida e a nossa caminhada cristã, ela ascende, ascende. E tem muitas coisas que Deus nos dá através de pessoas, e somente através de outras pessoas. Então, se às vezes a tua caminhada cristã tá um pouco parada, meio morna, tá faltando um pouquinho de comunhão. Às vezes, não sempre, às vezes. Mas é isso. Tenha um tempo de comunhão, busque um espacinho, que eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida através da comunhão. Espero que esse podcast tenha sido edificante na sua vida. E se você pensou em algum amigo ou uma amiga que talvez precise ouvir isso, mande esse podcast para ela, não para ganharmos números, mas para que pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus. E este foi o Chá com o Rei de hoje. Fico muito feliz e muito agradecido pela sua presença e vejo você no próximo episódio. Continue abençoado.